Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O sinal de Jonas deveria satisfazer aos crentes. Vamos lembrar qual foi esse sinal do profeta Jonas. Jesus diz qual foi. Em Mateus, no capítulo 12, que também está registrado em Lucas 11, os escribas e fariseus se aproximaram de Jesus, desafiando, como que pedindo para fazer algum sinal. Eles viam continuamente Jesus curar pessoas, milagres acontecerem, isso era todos os dias. Mas eles estavam sempre querendo chegar mais perto de Jesus para eles verem e poderem descobrir alguma falha, algum pecado, algum erro, algum engano para acusarem a Jesus. Eles não tinham interesse nenhum em se aproximarem mais de Deus. Eles queriam testar Jesus, queriam que Jesus fizesse algum sinal para descobrir algum erro e denunciarem a Jesus. É bom a gente lembrar que Jesus andava sempre cercado por uma multidão. E numa multidão, Jesus não usava microfone, alto-falante, só os de perto podiam ver o que Jesus estava fazendo. E próximos a ele estavam os 12 discípulos. E os outros que eram discípulos também comprometidos, além dos 12, e podia o número chegar a 70, e uma vez chegou a 70. Era um grupo grande em volta de Jesus. Depois vinham os outros curiosos, doentes, que queriam ouvir Jesus e assistir às coisas. Não era muito fácil a pessoa chegar perto de Jesus para ver bem o que estava acontecendo. Normalmente, quando eu vejo um movimento qualquer e muita gente reunida, eu me achego para poder entender o que está acontecendo ali. Na maioria das vezes eu não consigo. A multidão já está ali, eu chego mais de trás e não vejo lá dentro exatamente o que está acontecendo. Aí eu vou perguntando a um ao outro para poder ter uma ideia do que aconteceu ou está acontecendo ali. Eu presumo que tenha sido parecida a situação. Uma multidão, os fariseus e quem queria criticar a Jesus não conseguia chegar perto. Mas nesse momento, eles conseguiram chegar bem perto de Jesus e aproveitaram, mestre, faça um sinal aí, um milagre para a gente ver. Para a gente ver. O objetivo era esse. Eles queriam não crer em Deus ou se aproximarem do Senhor ou aprenderem com Jesus. Eles queriam ver algum erro para denunciarem Jesus. Jesus, entendendo a situação, respondeu. Estou lendo o versículo 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Para bom entendedor, meia palavra basta. O sinal de Jonas foi algo tremendo. O Jonas se rebelou contra o Senhor. Deus fez com que uma tempestade se lançasse ao mar. O navio em que estava Jonas quase submergiu. E eles tiveram que jogar o Jonas dentro d'água. O Senhor preparou um grande peixe para comer o Jonas. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Então Jesus fez a aplicação. Claro que provavelmente ninguém ali, nem os discípulos de Jesus estavam entendendo. E Jesus fez a seguinte aplicação. Aquele sinal foi portentoso. Existem sinais que acontecem hoje em nosso dia, mas existem sinais que estão na Bíblia. E nós devemos pregar sobre eles, os milagres da Bíblia, as curas,
os milagres que estão registrados na Bíblia são para a gente lembrar e crer e pregar. Mas, além disso, Deus faz milagres conosco também. Nós testemunhamos, nós falamos dos milagres que o Senhor faz conosco também. Jesus, naquela hora, queria dizer, eu não vou fazer nenhum milagre novo agora só para vocês verem. Mas eu vou lembrar que Deus já fez milagres. O sinal de Jonas, vocês entendem? Se não entendem, eu vou explicar. Jonas esteve, Jesus falando, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Estava falando dele, que morreria e no 3º dia ressuscitaria. E Jesus continua, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E falou também a respeito da rainha de Sabá, que foi procurar Salomão. Mas vamos ficar neste sinal do Jonas. O que aconteceu na Bíblia, para nós é verdade, e nós cremos. Se nós já temos o sinal registrado na Bíblia, por que a gente vai ficar pedindo mais? Querendo mais sinais? Aquele já não nos basta? O sinal foi tremendo. Na verdade, o sinal já tinha acontecido. O que foi novo para eles foi a interpretação que Jesus deu, que foi uma profecia. Da mesma maneira que o Jonas esteve no ventre do peixe, o Filho do Homem estará no ventre da terra. Isso era novo. Provavelmente alguns entenderam e outros não. Jesus não é um milagreiro. Muitas igrejas estão fazendo propaganda, divulgação de milagres para atrair pessoas e, claro, o dinheiro de oferta que elas deixarem lá também. Eles querem a quantidade de pessoas e querem o dinheiro. Para isso, eles usam os milagres para fazer divulgação e propaganda. Isto não é o propósito de Deus. O Evangelho de João registra apenas ao todo 8 sinais que Jesus fez. 7 antes da morte e 1 depois da ressurreição. 8. Os outros evangelhos relatam dezenas, talvez centenas de milagres que Jesus fez. Sem contar quando generaliza dizendo, muitos doentes vieram a Jesus e ele curou a todos. Não há detalhes a respeito dessas curas, mas nós cremos. Jesus fez muitos milagres por causa da necessidade. Ele derramou o Espírito Santo e para nós é uma necessidade. O poder do Espírito Santo. A Bíblia nos manda nos enchermos do Espírito. Quando ele for derramado, eis que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, vossos filhos profetizarão. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito. E verão muitos sinais no sol, na lua, nas estrelas, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E quando Jesus ressuscitou, ele disse no Evangelho de Marcos, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Você já falou novas línguas? Línguas que não aprendeu? Você já pegou um rabo de serpente? Eu já peguei no rabo de cobra, para saber como é que é. Veneno, conscientemente eu não tomei, já tomei coisas que podiam ser venenosas, mas inconscientemente eu não fui tentar a Deus pegando um veneno e tomando, mas eu creio que se isso acontecer, Deus me livra, como me livrou de tudo até agora.
estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome esses sinais acontecerão. O Espírito Santo foi derramado. Isso deve nos estimular a crer e orar por necessidades para vermos esses milagres acontecerem. Mas isso não é a base do Evangelho. A base do Evangelho é Jesus ressuscitado. Este sinal de Jonas foi o precursor do que aconteceria depois com Jesus. A ressurreição de Jesus é o grande sinal que nós temos. Jesus está vivo e ele dá provas de que está vivo. Enviou o Espírito Santo que atua em nós a cada dia. Será que ele atua em você? Ou você já é um crente em que o Espírito está amortecido? Você já entristeceu e amorteceu o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo pode atuar sobrenaturalmente em você todos os dias, agindo, operando? Você tem tido essa experiência? É para todo cristão buscar. São muitas as conclusões que nós podemos tirar dessa palavra de Jesus. O sinal de Jonas para nós deveria ser suficiente. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Creram por quê? Porque está registrado na Bíblia. São bem-aventurados. Deus quer que você seja uma pessoa bem-aventurada. Creia no que a Bíblia diz, os milagres. Mas creia que esses mesmos milagres podem se repetir na sua vida para que as pessoas creiam. O Evangelho de João diz: Deus fez com que só 8 sinais fossem registrados no Evangelho de João, porque são suficientes para que creiais e, crendo, tenhais vida em seu nome. Entenda isso. Os sinais registrados são suficientes para que as pessoas creiam. Se novos sinais forem necessários, o Espírito Santo está derramado e você tem um poder à sua disposição para invocar o nome do Senhor, fazer milagres para que as pessoas creiam e não para satisfazer a curiosidade de alguns. Há crentes que gostam de ir para essas igrejas que fazem propaganda para eles verem esses milagres e sinais acontecendo. Eles gostam de ver, só ver. Não mudam a sua vida, não se rendem, não evangelizam, não se santificam, mas gostam de assistir milagres. Por isso eles enchem essas igrejas que fazem propaganda de milagres. Nós não fazemos isto. Embora no nosso meio nós vejamos muitos milagres, eu gostaria de ver mais. Porém, os irmãos que vêm a nós e têm fé, nós oramos e cremos que Deus faz milagres na vida deles, sempre com um propósito, não para satisfazer a curiosidade da pessoa, mas Deus faz sinais e milagres com propósitos, para que as pessoas creiam. Entenda isso, que isso satisfaça o seu coração e anime você a crer no poder de Deus. Os milagres já feitos devem animar e estimular você a crer no poder de Deus.